Oi, bom dia, boa tarde para você que está escutando a gente aí dentro do carro, ou na sua casa, no seu trabalho. Estamos começando aqui mais um episódio Saindo da Matrix, e aí hoje com a nossa entrevistada Soraya, eu já apresento ela para vocês. Mas antes disso, só para relembrar aqui do porquê que é o episódio e porquê que chama o podcast Saindo da Matrix, né? Essa semana eu estava bem pensativa sobre qual que é o objetivo da raça humana e do ser humano na Terra. Por que a gente foi criado? Em um ser pensante, tão criativo e com tantas possibilidades. E aí, com a inteligência artificial, eu peguei e fiz lá uma pergunta para o ChatGPT que você pode fazer aí na sua casa também. Qual que é o objetivo da criação da raça humana? Pergunta isso lá. E ele me deu aqui algumas perguntas, algumas respostas, e eu vou ler para você. E eu perguntei para ele assim: se você fosse um ser humano, qual pergunta você faria para a inteligência artificial para descobrir qual que é o nosso objetivo, o nosso propósito? E aí é que está o pulo do gato, que foi bem interessante. E ele te dá a própria pergunta. Então ele falou assim para mim, ó: se eu fui criado por alguém ou por algo maior, qual seria a razão da minha existência e como posso descobrir isso por mim mesmo? E assim o fiz. Fiz a pergunta para ele. E aí ele me deu aqui, ó: possíveis razões para a sua existência: desenvolvimento e evolução, serviço e contribuição, experiência e vivência, autoconhecimento e iluminação. E isso pelos parâmetros das possíveis razões para a sua existência. Agora, como que a gente pode descobrir por si mesma? Com autoconhecimento, ação e experimentação, conexão espiritual e impacto no mundo. Quando a gente entra no detalhe, cada um desses, ele fala assim, ó: autoconhecimento, olhar para dentro, o que te move, o que te faz sua alma vibrar. As respostas geralmente já estão dentro de você. Em ação e experimentação, o propósito nem sempre é algo que encontramos parado. Muitas vezes ele se revela conforme nos movemos, tentamos viver diferentes experiências. Conexão espiritual. Se você acredita em algo maior, pode buscar respostas por meio da meditação, oração, observação dos sinais que a vida te dá. E impacto no mundo. Pergunte-se: o que eu posso oferecer ao mundo? Como minha existência pode fazer diferença para as outras pessoas? E aí que encaixa a pessoa que a gente está entrevistando aqui hoje, a Soraya. Muito obrigada, Soraya. Obrigada por você estar aqui hoje, ter aceitado o convite. Estou muito feliz. Eu também. Gente, a Soraya, eu já vou apresentar ela aqui para vocês, mas a Soraya, a gente conheceu bem recente, no evento Manhã Zen. E foi muito engraçado, porque sabe como que eu fiquei sabendo do evento? Eu fui lá no Joel J, presencialmente, quando ele fez lá o final da mentoria que eu estava fazendo com ele. E aí lá eu conheci uma médica que chama Débora, queria até agradecer aqui ela. E ela virou e falou assim: você tem que ir lá de Curitiba, você tem que ir então nesse evento, Manhã Zen, pra você conectar com umas mulheres, que ela escutou a minha história, ela achou bem legal, e ela falou assim: daí você tem que ir lá. Vai lá pra você entender conversar com as mulheres lá, que tem tudo a ver com você. E aí a gente foi. E aí a gente se conheceu. Eu não sabia que era através dela. De outra pessoa. Mas é pra você ver como que o universo, ele flui. Se conecta em tudo. Então aqui, gente, só para vocês conhecerem a Soraya. A Soraya, com mais de 26 anos de experiência como executiva em multinacionais, passando por empresas como IBM, Mondelez Internacional, além do setor financeiro. Soraya trilhou uma carreira sólida no mundo corporativo, mas a sua jornada não se resume a isso. Há 4 anos, ela tomou um novo rumo, se tornando empresária e sócia da Confraria do Universo Feminino, ajudando pessoas a atingir o seu potencial máximo. Na sua formação, inclui administração e gestão de negócios pela SPM, administração e hotelaria, turismos e eventos pelo SENAC, neurociência aplicada aos negócios pela FGV, programação neurolinguística pela Neurociência Internacional Acadêmica. Mais uma profissional de sucesso, Soraya é uma mulher que acredita no poder do autoconhecimento e na evolução contínua. Para ela, estamos nesse mundo para aprender e nos desenvolver, sempre apoiando uns aos outros. Apaixonados por viagens, aprendizado e conexão humana, ela vem hoje compartilhar sua visão sobre transformação, propósito e expansão da consciência. Seja bem-vinda, então, novamente.
Obrigada. Conta um pouquinho, então, da sua história pra gente, Soraya. Esse tanto tempo, e você me contou aquela história que pra mim foi um impacto, né? Do porquê que você saiu dessa carreira, então, de CLT, que já tava nossa, o ápice praticamente ali de toda mulher ela gostaria de chegar. E o que aconteceu para daí você sair do mercado e começar a empreender? Conta sua história maravilhosa pra gente. Conto. Primeiro, né, agradecer você pelo convite. É até estranho, assim, ouvir alguém falando, né, de você. Na verdade, assim, a nossa conversa de padaria, né? Na verdade, eu nunca me imaginei saindo do mundo corporativo. Eu tive uma terapeuta há uns 3 anos atrás, um pouco mais, e ela, durante a terapia, ela trazia temas relacionados a como você escalar um negócio, que a única forma de você escalar um negócio era pela internet. Ela me falava sobre ser PJ e não CLT, e eu vou ser super sincera, eu ouvia, mas comigo mesma, eu pensava, ela é louca, porque, tipo, não tem nada a ver comigo. Porque naquele momento, a segurança era muito importante para mim. Então, eu realmente não passava pela minha cabeça sair do mundo corporativo. Mas como a gente comentou na padaria, eu comecei a receber alguns sinais, né? Por exemplo, nos meus 3 últimos anos no mundo corporativo, eu fiz uma cirurgia por ano. Até então, eu nunca tinha sido operada, nunca tinha quebrado uma perna. E então eu fiz uma cirurgia de emergência, no dia seguinte eu estava trabalhando. Aí no ano seguinte eu fiz uma outra cirurgia no útero e no dia seguinte eu estava trabalhando, depois de uma anestesia geral e tudo mais. E eu precisei, infelizmente no meu caso, eu precisei de uma terceira cirurgia, que foi uma prótese que eu pus no pescoço aqui na cervical, bem aqui, bem na região do meio. Eu tenho uma prótese de titânio, então agora eu sou uma mulher robótica. Foi uma cirurgia... A gente ri, né? Claro. Feita com a ajuda de inteligência artificial. Foi uma cirurgia feita por equipamentos robóticos também. Mas o meu despertar foi quando eu caí dura no chão, quando realmente a minha hérnia de disco estourou. Porque até então eu achava que hérnia de disco era uma doença de pessoas mais avançadas de idade. Eu achava que era uma doença de quem tivesse 80 anos. E quando eu descobri que com 42 eu tinha hérnia de disco, eu meio que não acreditava, né? E também não sabia muito bem o que era. E aí, no meu caso, eu tive que ir para uma cirurgia mesmo. Era a minha única opção, para eu não perder os movimentos, principalmente do braço direito, mas que depois poderia afetar o braço esquerdo e tudo mais. E eu tive um colapso. Foi interessante, assim, eu estava na casa dos meus pais, eu tinha ido para o interior de São Paulo, porque eu teria uma reunião de liderança na empresa que eu trabalhava na capital. E eu ia sair de casa de carro mais ou menos umas 6 da manhã para chegar na hora da reunião. Era uma reunião de liderança. E às 3 da manhã, eu acordei sem conseguir me mexer, me virar. Chamei o meu esposo, ele me puxou, e quando ele me puxou, minha pressão caiu. E aí eu não lembro de mais nada. Eu perdi a consciência ali. Eu não tenho, na verdade, nenhuma memória desses minutos que antecederam a minha queda, mas eu acordei no chão, com alguns roxos no corpo, e aí sem conseguir me movimentar. A ponto de eu não conseguia responder uma mensagem no WhatsApp, eu não conseguia usar os dedos para digitar no celular, e nem tampouco digitar no computador. Eu tive que pedir para ele colocar um aviso de out of office, né, de fora de trabalho. E naquele dia eu fui para o hospital e tomei 3 doses de morfina. Quando o médico me falou que eu tinha tomado 3 doses de morfina, eu achei que ele estava brincando. E aí eu desmaiei de novo e ele me deu a 4ª dose. Então, passar por esse processo e ver os meus pais com mais de 70 anos cuidando de mim, ao invés de eu cuidar deles, que seria a ordem correta, me fez repensar. E quando eu estava estatelada ali no chão, sem me mexer, em um dos momentos, eu realmente pedi para alguma energia especial que existe, que eu acredito na energia, né, independente da religião de cada um. E eu pedi, e eu falei assim, na verdade, que ali eu tinha entendido o recado e que se eu tivesse uma nova chance, eu faria coisas diferentes e que eu ainda tenho muita coisa, que eu ainda tinha muita coisa para viver e para fazer, e que eu entendia
que eu tinha que fazer algo diferente da minha vida. Que mudar. E aí, depois de todo o processo, 1 ano de reabilitação e tudo mais, eu voltei pro trabalho, mas já com a cabeça de que eu ainda não sei o que eu vou fazer e provavelmente não vou aguentar ficar muito tempo aqui. E aí, baseado na conversa que a gente teve, o que eu queria, eu acho que o meu propósito atual é conectar pessoas. E, claro, a Confraria do Universo Feminino, que eu tenho com uma sócia, com a Patrícia Marques, tem essa união de propósitos, né? O meu propósito com dela, e a gente acaba conectando mais as mulheres, né? Mas quando eu falo de conectar pessoas, é porque eu descobri... Uma amiga minha, uma vez também, a Janice, ela me fez uma pergunta, né? Ela falou assim, quem era a Soraya, antigamente? Uma vez num café. E eu falei, nossa, eu era uma pessoa mais engraçada, eu era espontânea. E na hora que ela me fez aquela pergunta, eu me senti um pouco mal, porque eu percebi que eu tinha perdido aquela pessoa. Mas quando você perde uma persona sua não muito boa, você fala, ai, que bom, que eu mudei, que eu não sou mais aquela. Evoluir. Mas quando você perde uma persona, que nesse caso era uma coisa gostosa, ser engraçada, ser divertida, e aí eu senti algo assim estranho, né? Como se eu quisesse resgatar aquela pessoa, aquela persona. E uma dos meus objetivos, depois de tudo isso que aconteceu, foi tentar resgatar essa pessoa mais leve. Porque eu adorava trabalhar no mundo corporativo, sempre gostei. Mas eu entendi, depois de muito tempo, que eu vestia uma máscara, eu me dava bem com aquela máscara e eu era uma pessoa de entregar resultado e ainda sou uma pessoa que busca entregar resultados. Mas eu entendi que eu posso fazer isso de uma forma mais leve. Porque eu estava, inclusive, quando a gente montou a confraria há 4 anos atrás, um dos meus motivos para fazer parte dessa questão de mulheres, era estar mais perto de outras mulheres. Porque no meu trabalho, por mais que fosse uma empresa que super prioriza a liderança feminina e é uma empresa mista, eu estava, nos meus últimos anos lá, trabalhando com muitos homens e eu acabei, assim, acho que inconscientemente, reduzindo um pouco a feminilidade, que é uma coisa muito natural da mulher e que, às vezes, sem a gente pensar, a gente acaba abafando, porque a gente tem que ser forte, porque a gente tem que ser machona, não vou mentir. E isso acaba impactando, inclusive, a sua vida pessoal, né? O relacionamento, às vezes até ali o sex appeal do seu marido com você, de falar, nossa, né, quem é você? Sim, eu não vou negar. Eu vou ver a mesma coisa. E é engraçado como é que o universo, ele realmente, ele cruza as pessoas baseado na vivência delas. Porque eu também, no mundo corporativo, estava mais ou menos a mesma coisa. Eu acabei atingindo, vamos dizer assim, o cargo que eu almejava, que eu queria. Estava liderando ali várias pessoas, mas em casa parecia que eu estava sumindo. Então, eu estava insignificante quase, sabe? E meu marido, sério, eu caí na real em relação ao meu relacionamento quando um dia meu marido, ele me mandou um áudio. Ele vai ficar bravíssimo porque eu tô falando isso aqui agora. Ele vai ficar muito bravo. Porque ele me mandou um áudio, Soraya, assim, olha, eu vou te mandar um áudio porque não tá dando para conversar com você, então na hora que você puder, você escuta, não fica bravo e você só reflita. E aí ele mandou um áudio assim, que ele não estava aguentando mais conversar da empresa, dos problemas da empresa, que a gente tinha outras coisas além daquilo, e que eu estava me perdendo, que eu estava virando muito ele, e que aquela pessoa que eu era do passado, que eu sempre quis mudar o mundo, assim. Até inocente, quando eu tinha 14 anos, eu queria ganhar um prêmio Nobel. Eu achava que eu ia construir alguma coisa a ponto de ganhar um Nobel, Isso sabe? Pode. Nossa Senhora. Mas assim, e aí eu fui me perdendo. Entrei nesse mundo do adulto, da adultice, né? Que é chato às vezes, a maior parte do tempo, se a gente não toma as decisões corretas e principalmente se a gente não percebe as decisões que a gente está tomando, né? E aí eu escutei aquele áudio dele, Soraya. E eu escutei umas 5 vezes, sabe? E aí, no primeiro momento, eu fiquei muito brava com ele, assim, porque não cabia o que ele tava falando.
E no primeiro momento você escuta, não cabe mesmo, né? E aí depois aí você vai, você fala. E aí eu comecei a, tipo, refletir assim, que eu tô virando, né? O que tá acontecendo? Eu tô virando ele mesmo. Daí a gente tava sendo duas pessoas que tava ganhando dinheiro, ok, trazendo conforto pra vida, mas e a gente? E o que estava acontecendo? E é engraçado como que o relacionamento a gente se perde mesmo, as mulheres, quando ela quer entrar nesse... Quando ela quer entrar, não. Quando ela, isso é querer se provar o tempo inteiro. E aí você vê que você não precisa, né? E eu acho que, assim, cada um tem uma história e o porquê da gente faz isso, né? Dos meus entendimentos com base no autoconhecimento, que a gente também falou, é o seguinte. Quando eu tinha 17 anos e eu tinha me mudado para São Paulo para fazer a minha primeira faculdade lá, coincidiu que o meu pai faliu. Então, naquele momento, eu tive que ir atrás de me sustentar sozinha financeiramente para poder bancar a faculdade, bancar morar em São Paulo, que não é uma cidade barata. E aí eu acho que essa chave, que naquele momento me fez muito bem, porque me fez correr atrás das coisas um pouco mais rápida e me fez avançar mais rápida também na carreira, desde jovem. Mas é como se aquela chavinha da escassez e da necessidade, ela continuou no meu cérebro. Então, eu continuei trabalhando como se não houvesse amanhã e com aquela dedicação, como se eu não estivesse fazendo aquilo, algo iria me faltar, mesmo depois de anos de uma carreira. Então, a pergunta também que a gente pode deixar para quem está nos escutando é: quantas mulheres também talvez estejam naquele looping que você fala da Matrix, né? Que é um looping onde você entra numa rotina e como se fosse algo inconsciente. Sim. E você simplesmente está indo. Mas será que você realmente está fazendo aquilo que você gosta? Será que realmente você está tendo uma vida equilibrada? Será que você realmente está sendo quem você quer ser? Ou, claro, não existe mundo perfeito. Eu só vou fazer aquilo que eu gosto. Não é nesse sentido. Você sempre vai ter ali alguma tarefa que você não gosta tanto, mas que você tem que fazer. Mas o que eu quero dizer na maior parte do tempo, você está satisfeita, você está feliz, você está se sentindo bem. Porque se o nosso trabalho vai ser uma boa parte da nossa vida, tem que ser algo que não tire a nossa saúde, mas que nos deixe bem. Tanto com a gente, como com a nossa família, como com a nossa casa. Né? Você falando isso, sabe uma coisa que eu também vivi uma série de dificuldades na infância, que em algum momento eu comento sobre isso. Mas sabia que a minha maior dificuldade de entender o que eu estava na Matrix é porque eu não sabia nem o que eu não gostava. Eu aceitava tanto a todas as coisas que você saber o que você gosta já é difícil. Agora, o que você não gosta é o primeiro passo. Tipo, tudo que eu me proponho a fazer, vou me dar 150%. E o problema é que isso também, Soraya... Isso é personalidade. Pois, também. Então, só que daí isso me fez encontrar meu caminho com mais dificuldade. Eu acho que eu demorei muito. Porque tudo eu pego e faço. Então, eu não gosto disso. E vou até o fim. Eu não gosto disso. Não existia eu não gosto disso. E aí, esse negócio de trabalha no que você gosta. Pra mim, na época, isso é utopia. Não existe você trabalhar naquilo que você verdadeiramente gosta. Se eu não sei nem o que eu não gosto, imagino o que eu gosto, entendeu? É muito complicado. Agora, o que a gente tem que... Qual que é a ideia do podcast? É porque as pessoas têm que ativar, porque eu acredito que é algum gatilho. Que nem, o teu foi surreal, né? Você precisou colocar uma placa, você estava estatelada para você. E olha que você recebeu sinais antes. Você veio recebendo sinais. Mas eu ignorei. E por que você não foi... Por que você não percebeu que estava com aquilo, será? Por que só quando você foi paralisada que você acordou? Então, olha como que ou é na dor, eles falam, né? Tem aquele ditado, que ou você aprende na dor, ou você aprende no amor. Mas eu acredito também, Lud, que tem a ver com o momento de maturidade que nós estamos e a consciência. Por exemplo, quando eu tive o primeiro estalo, o segundo estalo, hoje eu olho para trás e vejo que eu estava numa neurose, eu estava sendo grossa, inclusive às vezes eu estava sem paciência de falar com os meus pais no telefone e tal. Depois, por exemplo, hoje eu tenho prazer em falar com eles, eu falo com calma, eu falo com uma frequência maior. Então, é como se eu tivesse possuída, de alguma forma,
Só que você não se percebia. É como se realmente você estivesse na Matrix mesmo, fechada ali. Tanto é que quando meu esposo falava assim, você não vê o que tá acontecendo com você? Porque você... Eu achava que, tipo, era a bobeira da cabeça dele. Então, o que eu quero dizer é... Mas eu vejo, e eu sei que eu tenho amigas que, de novo, não estou aqui para criticar o mundo corporativo. Sim. Mas eu sei que eu tenho amigas que não estão bem, fisicamente e mentalmente. Mas o que eu quero dizer é, cada uma de nós tem que ter o seu clique, tem que ser o teu gatilho. Não adianta você ouvir a sugestão dos outros. Inclusive, teve uma amiga minha bem próxima que, 2 anos antes de eu ter o blackout, ela falou assim pra mim, por que você não sai? E eu fiquei muito brava, né? Eu até comentei com outras pessoas, quem é a fulana pra dizer pra eu sair do trabalho? Tipo, é a minha vida, é a minha carreira, sou eu que pago as minhas contas, né? Nesse sentido. Então, é difícil também quando você percebe que alguém próximo não tá bem, você sugerir o que a pessoa deve fazer. Eu acredito que a pessoa tem que ter o clique dela. Mas talvez pessoas vão ter essa consciência antes e outras talvez vão precisar cair no chão estatelada para perceber, que foi o meu caso. Pois é. Essa é a pergunta que eu gostaria de saber. E eu já fiz ela pro ChatGPT. Porque agora, né? O ChatGPT, a gente... Como que a gente ativa esse gatilho nas pessoas para as pessoas perceberem, sabe? E são... Primeiro que a pessoa tem que querer, de alguma forma. Então, alguma coisa tem que acontecer na vida da pessoa para realmente, ela pelo menos se observar. Então, o primeiro passo, ela tem que se observar. Isso não tá legal, eu tô muito sem tempo. Que nem você falou aí, eu também tava muito impaciente. Eu tenho uma filha de 15 anos, uma adolescente e tenho um bebê. Essa de 15 anos mesmo, pra você ter ideia, eu também, outro gatilho. Eu percebi que a gente tava brigando muito, apesar da idade, que é normal, porque a gente faz as metas todo ano, em família. E aí ela colocou nas metas dela, Soraya, assim, brigar menos com a minha mãe. Cara, aquilo me deixou em choque. Porque, assim... E eu não coloquei nas minhas metas brigar menos com a minha filha. Tá entendendo? Cara, e aí, tipo... E a gente faz o conselho de família, então a gente discute essas metas, né? E aí ela que listou as metas e a gente cria um plano de ação mesmo. Tipo, Sim. um 5W2H. Tanto pra mim, pro meu marido e pra minha filha. A gente... Nos 2 últimos anos, eu fiz isso com meu esposo também. Só que daí, quando ela trouxe as metas dela... Eu fiquei em choque. Dentro lá das metas tinha que ela quer fazer medicina. Então, tava lá, já começar para estudar para medicina. Ia ter a festa de 15 anos. Então, o ano passado, né? Então, tinha lá fazer a festa de 15 anos. Mas aí tinha brigar menos com a minha mãe. Eu comecei assim, falei, meu Deus, olha pra você ver, né? E não era só ela, era porque eu tava insuportável. Então, mas essa é a dica, Lud. Eu acho que esse tipo de dica que nós estamos falando aqui, quer dizer, o que essa mulher, esse homem, essa pessoa que está nos escutando pode, talvez, perceber e, escutando a gente, se perguntar se tem algum gatilho acontecendo com ele hoje e que essa pessoa pode estar deixando isso passar, desapercebido. E uma outra coisa engraçada que eu descobri depois de uns 2 anos, que os meus pais me apelidaram, entre eles, de general, que eu era o general. E aí, quando eu faço a comparação com aquela Soraya engraçada da adolescência, que todo mundo, né, falava que eu fazia muita piada, não converge. Né, uma general com uma pessoa que... assim, ninguém nunca me ouviu falar isso, mas eu já pensei em, tipo, em ter vontade de fazer stand-up. Só de falar besteira, falar palavrão e contar piada. Então, assim, da onde que essa pessoa general vai querer fazer isso? Então, eu acho que essa dica é uma reflexão interessante. Muito bom. Não sabia dessa vibe. E também a gente conversou bem pouco. E assim, agora dentro da tua nova realidade agora, dessa nova Soraya, quais foram os principais ou estão sendo os principais desafios para fazer essa transição de carreira? Porque a gente sabe também, eu tô vivenciando isso agora, tu tá vivendo há mais tempo, né? Tem 4 anos que você fez a sua transição. Mas quais foram os maiores desafios para esse novo momento? Porque a gente demorou pra gente construir o que a gente construiu, né?
em questão de estudo, em questão de dedicação, tempo, até dentro da própria empresa. E agora a gente começa um negócio meio que do nada. E a gente sabe, desafio financeiro, enfim. Quais foram os seus maiores desafios e o que tu tá fazendo realmente para tentar minimizá-los, assim, e continuar no seu novo propósito? Então, até mesmo ontem, uma amiga minha me pediu pra gente almoçar, pra gente ter uma conversa sobre coaching, né? E ela tá no momento, assim, de pensar o que fazer da vida. E ela me falou uma coisa que me lembrou, que ela falou assim, que ela quer mudar de ramo. Ela não quer mais trabalhar no ramo onde ela trabalha hoje. E esse foi um clique meu. Eu comecei a confraria com a Patrícia em 2021, começou como um hobby. Virou uma empresa só em 24, que foi ano passado. E eu saí da empresa onde eu estava em fevereiro do ano passado, acabou de fazer 1 ano. Então, a dica que eu dou para as pessoas, ou quais são os maiores desafios, nada acontece da noite para o dia. Então, não necessariamente eu conseguia me dedicar a esse plano B, estando lá, como eu sou muito dedicada de entregar. Então, realmente, a confraria só virou uma empresa depois que eu saí do mundo corporativo. Mas eu acredito que as pessoas que estão pensando em fazer algo diferente ou que têm alguma consciência diferente atrás delas, elas podem já ir mapeando, pensando ou até mesmo começando um plano B antes. A outra questão que eu ouvi falar, Lúdia, não sei se você vai concordar, é assim, eu ouvi em alguns posts, né, assim, a gente dedica anos e anos para trabalhar para outras empresas. E muitas vezes a gente quer que a nossa empresa tem que dar certo em 1 ano. Então, também, Concordo. eu entendo que a gente tem que ter essa paciência, que a empresa ainda é um bebê. E aí, até ela virar uma adolescente, um adulto. Então, se eu tive 20 anos de paciência de trabalhar e prover resultados para a última empresa que eu estava, por que eu não vou ter essa paciência com o meu negócio? Sem contar, eu concordo totalmente contigo, mas sem contar que nós somos outras pessoas, né? Experientes, com networks que a gente construiu ao longo da carreira, com abordagem, comunicação, inúmeros cursos que a gente fez. Então, não quer dizer que vai durar 20 anos, né? É só a gente ter um pouco de paciência realmente e ter consistência. Consistência e perseverança, porque nada, definitivamente nada aquilo que tu coloque foco não vai dar certo. Sempre. Tudo que tu coloca foco e tempo vai dar certo. Não existe outra possibilidade. Sim. É muito legal. A gente vai encerrando aqui esse primeiro podcast. A sua história é maravilhosa, realmente. Não é à toa que quando eu te conheci, por mais que seja recente, eu falei, nossa, queria que você fosse no meu podcast. Ainda nem tava no papel ainda. E aí, fico bem feliz. Só para retomar aqui, antes da gente retomar, eu já falo aqui os principais pontos que a gente aprendeu aqui hoje com a Soraya. E para dizer que a gente tem agora um patrocinador no canal. Esse patrocinador é a Seja Mais Digital. Então, para você que quer entrar aí no mundo digital, que quer construir toda essa carreira, seja um Instagram, um LinkedIn muito mais organizado, com postagens, publicações. Então, entre em contato aqui, vai ser colocado aqui embaixo o link e os contatos da Seja Mais Digital para você que quer profissionalizar o seu negócio, tá? Para colocar aqui, então, ó, o que eu aprendi? Primeiro, perceba os sinais. Quanto mais, talvez se tivesse percebido um pouco antes, não teria chegado no estado que chegou, né, Soraya? Mas assim, tudo acontece por um motivo também. Sim. Mas é a gente começar a se observar a ponto de os sinais estão aí. E quem tá passando sabe que os sinais, provavelmente, você já percebeu uns 2, 3 na tua vida e você não tá ligado. Com certeza. Fazer o que gosta. Parece conversa para boi dormir, fácil, mas não é. Pelo menos perceba aquilo que você não gosta. Comece por aí. E se permita, então, a fazer as coisas que você quer e não para agradar outras pessoas. Sabia que eu descobri que eu detesto sertanejo? E meu marido só escuta sertanejo. Vai ficar bravo também. Mas assim, ó, meu Deus, Soraya. E eu demorei, acho que 18 anos pra perceber. Que aquilo te irrita. Não, e que, tipo, beleza, a gente escuta. Eu escuto porque eu amo ele, mas eu também gosto de escutar as outras coisas. Sim. E agora eu me priorizo quando eu posso. E comece. Outro ponto aqui. Então, tudo tem um começo. E tudo que a gente coloca foco, energia e tempo
Também acredito em energia e definitivamente tudo que a gente coloca foco, energia e tempo vai florescer e vai crescer. Então comece. E é isso.